Hoje a gente tem duas surpresas para vocês. Tem aluno do ciclo 10 aqui? Alguém mais? Como é seu nome? André. Alguém mais do 10? Não, né? André, por enquanto. Pode se misturar. Quem for chegando, se faltar cadeira, vai agregando no grupo, tá, Rosa e Beto? Então, a surpresa número 1 é isso, que hoje nós teremos alguns alunos do ciclo 10 infiltrados aqui com vocês. Um já chegou, que é André, seja bem-vindo. Para que a gente consiga misturar isso, né? Quem está fazendo 1, quem está saindo do 10, ó, que mistura bacana. Do primeiro e do último ciclo da ULI. E a outra surpresa é que eu, Tânia, Rosa, Beto, viemos aqui hoje assistir aula, né? Porque quem vai dar aula hoje são vocês. Ah, que maravilha, né? Ótima forma de concluir, ótima forma de mostrar assim, eu estou pronto, galera, para ir para o ciclo 2, né? Já estou com bala na agulha. Então, vou mostrar para vocês a nossa proposta de hoje. Que é o tema Uma Sociedade Espírita e uma Instituição Espírita. Nós vamos falar em torno desse tema, né? Todos os grupos vão trabalhar esse tema. Então, eu vou numerar aqui, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4, tá? Os temas vão aparecer ali, vou deixar lá fixado e vocês vão ter 15 minutinhos para conversar sobre esse tema no grupo. Depois a gente vai trazer o que foi discutido, vamos arrematando aqui e todo mundo vai poder também falar dos outros temas, tá bom? Deixa eu só deixar aí o... Vai ter que já deixar umas cadeiras... É isso que eu tô... Tchan, 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 tchan. Vamos lá? Grupo 1. Só vou pedir para o pessoal abrir um pouquinho o grupo para botar mais umas cadeiras. Sim, porque vai chegar mais gente. Vamos Vocês lá? podem me ajudar? Vai chegar mais gente, com certeza. Aí, se vocês puderem já deixar um pouquinho. É tudo formiguinha trabalhadeira já. A gente nem pensou nisso. A gente nem pensou nisso antes. Pronto. Então, o grupo 1 vai discutir sobre os princípios espíritas, quais são eles e sua importância na sociedade, tá? O grupo 2 vai discutir sobre viver a felicidade na Terra e a autotransformação. O grupo 3 vai falar sobre a consciência de ser espírito imortal e o reflexo disso na sociedade. E o grupo 4 vai falar sobre a instituição espírita, né? O que é, qual o papel das instituições espíritas. Ok? Podemos? Então, a gente vai dar 15 minutinhos para vocês vão discutir, organizar quem vai falar. Querem papel? Vocês querem papel para anotar? Caneta tem ali. É bom pegar no armário, papel ofício em branco. E valendo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá? Vamos conversar? Agora a gente vai ouvir cada grupo, começando pelo 1. Quem são os representantes do 1 que vão trazer aí o que vocês discutiram? Eu vou coordenando o tempo, porque com certeza não vai dar para todo mundo falar. E a gente vai administrando cada tema dentro do tempo, tá certo? Vamos de tema 1. Pode vir. Pode vir. Porque eu não tenho que a gente gosta. Se vocês quiserem, quem está de costas, abrir um pouquinho o grupo para conseguirem visualizar. Baguncei tudo.
Baguncei tudo. Bagunçou tudo. É bom assim. Eu gosto de bagunça. Espremeram a gente aqui, não foi? Viu? Por isso falei, melhor ficar de lá. Bora lá. Boa noite, eu sou Lúcio, Jaqueline. Nosso grupo começou a discutir sobre os princípios espíritas e suas importância para a sociedade, pescando do nosso livro, né? Que hoje a gente está finalizando ele. Eu já até fiz uma proposta depois a alguns amigos, de fazer a doação para o próximo grupo que eu via, né? De recepcioná-los com os nossos livros e com a dedicatória. Seria interessante isso, porque motiva. Pena que não vai dar renda para a livraria, né? A não ser que a gente devolve para lá. Mas, a princípio, que a gente identificou os princípios como o amor e a caridade. E essa relação do amor e a caridade com a sociedade, a partir da visão espírita, é que nos traz uma liberdade muito grande. Porque quando a gente começou a discutir espiritismo aqui nas 20 lições, a gente viu que em todas as lições nós encontrávamos o amor e encontrávamos a caridade. E aí a gente começou a sair daquele foco de imposição à sociedade desse tema, ou seja, da gente impor a nossa vontade, ou seja, uma casa espírita impor. Não. É uma situação muito mais natural e voltada para o seguinte: a partir do momento que a gente começa a fazer uma análise própria, ou seja, buscando em si a referência, ou seja, a mudança em si, a transformação, obrigado, Jaqueline, estava escrevendo essa palavra, a transformação em si, a gente consegue fazer essa influência na sociedade de forma bem natural, sem imposição. Acho que nas nossas casas a gente já começa a fazer isso, a gente sente essa mudança a partir do momento que a gente encontra essa liberdade de ver realmente a verdade que estaria dentro de um centro espírita e dos princípios espíritas. É isso. Achei ótimo. Não, é isso, porque quando a gente faz algo, né, como a gente falamos na instante sobre, a gente sempre faz isso porque queremos, né, ou estamos tentando mudar algo dentro da gente. Então, automaticamente, você vê e você transforma o próximo, né, com a sua transformação, na verdade. Ok. Que eu cheguei atrasada ali, peguei a discussão em andamento já, mas eu queria acrescentar que, antes de surgir o Espiritismo, a gente vive o contexto histórico da Revolução Francesa, com os princípios de liberté, égalité e fraternité. Então, esses espíritos encarnaram antes, nos prepararam historicamente para receber depois essas revelações, e a gente ainda está tentando entendê-las, interpretá-las e praticá-las até hoje. Encerramos. Então agora eu vou fazer sabatina. Para ver, né, gente, se esse povo pode ir para o ciclo 2 mesmo. Senão, a coordenadora ela vai dizer assim: como assim? Eu também trouxe pesca. Vocês pescaram no livro, eu trouxe a minha. Tcharam! Os princípios espíritas, né? Quais são eles? Existência de Deus, existência dos espíritos, a evolução dos espíritos, a reencarnação, a mediunidade, a moral cristã como um código de ética espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os princípios básicos da doutrina espírita. E assim, para vocês, e agora acho que todo mundo pode participar, esses princípios foram novos? Tipo assim, isso aqui eu nunca nem ouvi falar? Não, né? Tá até nos desenhos de Hollywood agora, não é? É soul, é reencarnação o tempo todo. Não como espiritismo, não como uma doutrina espírita, mas são princípios disseminados, né? E olha a importância disso. Porque não precisa, uma sociedade espírita, ela não precisa ser regida pelo espiritismo. Basta que a gente integre princípios, né?
esteja permeado por esses princípios. E pensando que esses princípios não são novos e estão aí, né? Na novela até, por que vocês acham que isso que Maiara trouxe, né? Desde antes, é Maiara, né? Eu li o crachá. Desde antes de surgir o Espiritismo, já se vê uma preparação, liberdade, igualdade, né? Por que vocês acham que até hoje a gente não vê esses princípios reverberarem assim nessa sociedade? O que vocês acham? É muito engraçado, porque nas últimas aulas, as leis de Deus me emocionaram muito. Eu fiquei bem mexida com as últimas aulas. E a minha pergunta era exatamente essa. Primeiro, como que eu nunca vi antes? Por que eu só vim agora? E a outra pergunta é, meu Deus, mas como ainda é tão pouco disseminado? E aí eu te pergunto, porque eu não sei responder. Vocês acham... Eu volto, porque é uma coisa que tem me intrigado. A pessoa quer passar, né? De qualquer jeito dos segundões. Foi rolando Lero mesmo, é ele que encarnou. Mas entenda, é uma coisa que tem me deixado inquieta. Mas vocês acham que é pouco divulgado? Não. Não seria porque ainda existem muitos espíritos que não sejam evoluídos ao ponto de entender e transmitir e praticar? Será que é porque não estamos evoluídos ao ponto de praticar e transmitir? Ainda existem vários espíritos que não estão evoluídos nesse ponto. Mesmo sabendo, né? O que falta? O que vocês acham que falta? No meu entendimento, eu acho que é o tempo de cada um. Cada espírito vem no seu tempo, no seu processo. Então, nunca é muito utópico que a gente venha assim, a desejar que essa harmonia, esse equilíbrio tão linear aconteça. Não vai, porque está cada um no seu tempo, no seu momento. A reflexão que eu faço é porque eu acho que a gente vive numa sociedade muito do ter, né? Muito material, muito materialista. E eu acho que quanto mais ter, menos ser. Nada contra ter. Eu acho bom ter. Mas acho que na medida do que é necessário e do que é suficiente, né? Eu acho que quando a gente busca ter além do necessário, além do suficiente, eu acho que a gente vai se afastando do ser. A gente vai ficando mais materialista, mais materializado e, por consequência, menos espiritualizado. Então, eu acho que está um pouco relacionado com esse materialismo exagerado, assim. Não sei, essa é a minha reflexão, né? Eu gostaria de ver sobre outro foco também. Eu acho que se a gente não tivesse praticado esses princípios, a nossa sociedade estaria muito pior. A nossa evolução é nítida no último século para cá. E então, eu não olho sobre a ótica de não se ver por que está faltando. Não, a gente está fazendo. É uma evolução natural e que dá para se ver. Há 100 anos atrás, olha a evolução em relação à parte de individualidade, de respeito mútuo, de escravidão e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que sobre essa ótica a gente tem evoluído muito, muito mesmo. Sim, concordo. E é interessante sua fala, porque existe uma tendência, né, de dizer que tá se perdendo, e na verdade é o contrário, a gente está se achando, né? Às vezes a bagunça é importante para a gente se achar, mas eu estou pensando no ideal, que ainda não chegamos, né? Nesse modelo idealizado de uma sociedade onde se rege essa caridade aí, esse amor que vocês falaram. E para a gente fechar esse tema, só um convite mesmo, porque assim, a gente ouve a proposta da ULI o tempo todo, que a gente se entenda, se perceba de fato o espírito, né? E sinta isso.
Por quê? Porque hoje, por mais que esses princípios estejam aí no ar, Allan Kardec já dizia desde lá, né? O espiritismo anda no ar. Eles não estão integrados, são crenças. Então, existe algo muito importante na nossa trajetória e nesse caminhar, que é não apenas mais uma teoria, mas um sentir, né? É preciso uma mudança de chave muito importante, que é não só acreditar. E a gente muitas vezes fala meu espírito, não eu, né? A gente não se apropria de fato de quem somos, dessa essência que nós somos, e acabamos envolvidos desse material, vivendo o material como se ele fosse o essencial, né? E não nos damos conta de inverter esse olhar, virar a lente ao contrário, olhar como espírito para a vida, para o outro e para si mesmo, né? Para si mesmo e para o outro, nessa ordem. Então é importante a gente pensar que não adianta eu acreditar na reencarnação. O que isso muda na minha vida, né? O que para mim muda saber que eu sou imortal? De fato, o que de fato muda saber que eu sou imortal? Né? Que saber que eu estou evoluindo, que eu vim de uma história, que eu tenho aqui no meu inconsciente um arcabouço de histórias de vários personagens, que eu não sou esse único personagem de agora, né? Então, é importante a gente, de fato, se olhar e se enxergar e se sentir dentro desse processo, né? Que eu não vou entrar agora no tema do grupo 2, mas é preciso a gente sentir no processo, né? Então, eu vou fechar assim para a gente passar para o 2, porque eles estão mais ou menos aí seguindo essa sequência, não é isso? Então, não vou dar spoiler, não. Vamos lá? Venha. Boa noite, meu nome é Rafaela. Carolina. E você já deu uma introdução, né, do que a gente vai falar. O nosso tema foi felicidade na Terra, viver a felicidade na Terra, autotransformação. E a gente começou, na verdade, a nossa discussão falando sobre a autotransformação. E falando sobre que a autotransformação seria o autoconhecimento, que ele começa internamente com a gente, no nosso momento íntimo, e que nós nos vemos como autorresponsáveis nesse processo. E a autotransformação seria, então, para a gente, a evolução, e nesse processo de evolução, a busca pela felicidade. Foi assim que a gente começou o assunto, né? Vindo pela autotransformação. E a felicidade seria a gente estar se transformando nesse processo, percebendo que a gente vai ter mais respeito com o próximo, mais respeito consigo mesmo, aprendendo a controlar melhor nossas emoções, entendendo que o que a gente está passando é um processo de aprendizado e vendo aquele momento como uma oportunidade de ser feliz também. E falamos sobre empatia, sobre entender o próximo, se entender, e com isso conseguir enxergar a felicidade na Terra. Quando a gente começou a falar sobre felicidade, uma pessoa trouxe que felicidade seria a ausência de sofrimento. E partindo desse ponto, a felicidade seria encontrar essa paz espiritual. Só que aí a gente começou a discutir a ausência de sofrimento. O que é sofrimento para mim pode não ser sofrimento para outra pessoa. Então, a ausência de sofrimento também está relacionada com a minha percepção sobre o que é o sofrimento. E aí a minha percepção sobre o que é a felicidade também muda. Por isso que ela estaria associada com esse processo de evolução. E aí a gente trouxe um exemplo, né? Como que a gente encara os desafios da vida para que a nossa passagem na Terra seja uma passagem feliz. A gente também trouxe, uma outra pessoa comentou sobre 2 tipos de felicidade. Uma felicidade que seria uma felicidade transitória, uma felicidade do momento, você ganhar um presente, ganhar um carro, alguma coisa que acontece ali no dia que vem e lhe deixa feliz,
mas essa felicidade não fica com você por muito tempo. Por isso, a ideia dela ser transitória. E a outra felicidade seria uma felicidade que vem com você servir o mundo, com a sua generosidade, quando você dá aquilo que você tem de bom. E aí essa felicidade, ela perpetua em você. A gente falou também sobre o propósito junto com a felicidade. Quando a gente tem um propósito, que a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente dá tudo de si para conseguir aquilo, essa felicidade dura. Essa felicidade fica por mais tempo. Por isso seria uma felicidade não transitória. E aí, lá no começo da discussão, a gente falou que a gente estava buscando a felicidade. Mas, no final, a gente fechou que a felicidade é a felicidade que encontra a gente. Então, a gente já está tão feliz no que a gente quer que, na verdade, a gente estava buscando o nosso propósito, buscando evoluir, buscando melhorar. E, no fim, a gente ganhou a felicidade como se fosse um presente nesse processo de evolução. E, por último, a gente falou sobre a gente no curso, nesse processo de aprender, de evoluir, de se descobrir. E, assim, eu usei uma licença poética aqui, que muitos chegaram, mas não foi todo mundo que falou isso, mas que muitos chegaram aqui buscando essa felicidade. Na verdade, quando a gente vinha aqui para o centro, era buscando uma cura, buscando uma solução, buscando resolver um problema, mas que, na verdade, o bem-estar que tem aqui também é uma forma de felicidade para a gente. Então, legal. É isso para fechar. Só para complementar, porque ela falou tudo, anotou tudo, foi super completo, mas a gente também começou na discussão falando sobre como esse primeiro módulo, o primeiro ciclo, já foi importante nesse nosso processo de autotransformação, de como a gente olhava para nós mesmos, né, nas mínimas coisas, e assim os exemplos foram os mais variados, e a gente já percebia que a gente tinha uma percepção diferente, né, em relação ao que é sofrimento, ao que é felicidade, em relação aos nossos atos, em relação aos outros, né, e assim alguns exemplos bem bonitos foram trocados, né, aqui no grupo, né, e eu acho que isso mostra bem esse processo de autotransformação, que eu acho que não é o objetivo do nosso grupo responder, mas que a Casa Espírita, né, ela traz, né, para quem a frequenta e para quem aprende um pouco mais sobre a doutrina. Alguém mais do grupo quer complementar? Não? Então, felicidade, né? Essa felicidade possível, essa felicidade que deve ser vivida aqui na Terra, né? Uma ideia, uma questão muito importante a gente pensar que tem a frase, né? A felicidade não é deste mundo. Que felicidade que não é deste mundo e que felicidade que é deste mundo? Porque o espírito, a vida do espírito é essa vida universal. É quando ele está na matéria, é quando ele está desencarnado. E a mais importante qual é? A do agora. Se eu estou encarnado, qual é o mais importante para mim? A vida aqui. Porque eu preciso viver essa vida aqui. E ela é permeada de necessidades do material mesmo e de coisas do material que deve sim me dar prazer, me deixar feliz, né? A questão é onde está o foco de tudo isso na minha vida, onde está o direcionamento de tudo isso na minha vida. Então, essas pequenas coisas podem sim ser felicidade, né? E a gente não deve desmerecer as nossas conquistas, né? O trabalho, a gente já estudou sobre o trabalho, a gente já estudou sobre tudo isso. E o mais importante é a gente pensar isso de uma forma mais macro, é ampliar esse olhar de espírito, né? Que a felicidade egoísta, digamos assim, né? Sair desse processo dessa felicidade egoísta, mas o ter tem a sua importância para o espírito também, a construção, fruto do seu desenvolvimento, né, das suas conquistas. Então, é um equilíbrio que se busca também. Então, a gente pensar esse espírito e essa importância da vida material aqui também, e do quanto é importante se desenvolver isso para o aqui, buscar esse desenvolvimento para essa terra, esse momento, e não uma busca de uma salvação, né? A gente não está aqui
para depois daqui ir para as almofadas douradas. A gente está aqui para viver isso aqui, porque continuando aqui, eu vou ser eu. Né? Eu vou, ao desencarnar, ser exatamente quem eu sou, com as devidas diferenças de corpo, densidade, lugar, né? Mas psiquicamente serei eu, esse espírito, né? Então, é o pensar num desenvolvimento para você, para si, para esse agora, para viver melhor esse agora e aproveitar melhor esse agora, né? Então, quando a gente fala dessa felicidade e dessa busca dessa felicidade e de como chegar nessa parte do sentir que eu sou espírito, sentir a imortalidade, né? Se perceber nesse processo, aí a gente fala do processo da autotransformação, que é muito conhecido nas casas espíritas como reforma íntima, né? E aqui a gente chama de 4 fases, que é a busca da autodeterminação, que é a última etapa ali, que eu acabei não colocando, mas que são essas fases. E é importante a gente pensar essas fases, porque é um começo, né? É um caminho que precisa ser startado, precisa dar esse primeiro passo. E aí a gente vai experienciando isso, vivendo isso e se transformando nesse processo. Então, quando a gente fala dessas 4 fases da autodeterminação do espírito, que vocês vão ouvir muito isso daqui para frente, porque cada ciclo vai meio que sequenciando aí essas etapas, aprofundando mais o que é a autotransformação, o autoconhecimento, o autodescobrimento, a autotransformação, a autoiluminação e a autodeterminação. Então, vocês vão gradativamente viver muitas experiências em relação a isso. Umas vocês vão sair da aula com muita raiva, né, Tânia? Outras vocês vão sair assim, mas como? Eu não sou isso. E é isso mesmo que é o processo, né? Se reconhecer nesse processo, porque estamos em evolução. Então, o autoconhecimento é a fase de conhecer a consciência, porque a gente entende que existem as nossas questões, atitudes que já estão no nosso consciente. Se a gente observar os nossos atos, a gente percebe isso, né? Como eu reajo, como eu sinto, aquilo que me incomoda. Se a gente começar a olhar para si em vez do outro, a gente já começa a conhecer a nossa consciência. Meu jeito de ser, né? E de automaticamente reagir a algumas coisas. E aí a gente vai conhecendo essa consciência. Isso é a fase do autoconhecimento. O autodescobrimento é a fase do mergulho mais inconsciente, porque esse eu espírito tem muita bagagem aí, e essa bagagem é viva, né? Essa realidade que a gente constrói, a nossa vida, ela é reflexo de quem nós somos de fato. A gente não olha para dentro para entender, só para dentro para se conhecer. Olhe para a sua realidade, para o que você experiencia, para como você vive, que você vai se conhecer. Porque aquilo que você constrói, aquelas coisas que acontecem na sua vida, são reflexos de você, das buscas, das escolhas, de quem é esse espírito de verdade. Então, o externo, os outros, as pessoas que vocês convivem, são espelhos, né, para dar esses indícios de quem nós somos o tempo todo. Então, o autodescobrimento é esse mergulho, que pode ser uma terapia, o próprio exercício da mediunidade, os sonhos, né, trazem esses dados do inconsciente. Observar a nossa história de vida, aquilo que se repete muito, é reflexo de quem nós somos. Então, isso vocês vão... Tem livro como que nessa casa, né? E a aula inteira vai trabalhar isso aí para vocês. A autotransformação é uma fase em que já começa a se trabalhar esses processos e começa a se ter vamos dizer, uma ética, uma consonância entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, né? Porque às vezes eu até penso, mas fica ali no pensar. Eu acho que a sociedade tem que ser pacífica, mas e aí, eu faço o quê?
Eu sou pacífica, eu sinto isso de verdade, eu ajo assim. Eu penso que eu sou um espírito. Sim. Né? Então, olha aí a resposta. Encontrar essa consonância, né, entre pensamento, sentimento e atitude. Aí a gente vai estar reverberando nessa sociedade princípios, né, naturalmente, sem nem precisar pensar, eu devo ou não devo fazer. Vai ser natural, né, do seu jeito, da sua forma de agir. Então, isso vai se tornando natural, vai mudando a sociedade. Os princípios vão se tornando parte, não só de mim, mas da sociedade. Porque eu vou transformar automaticamente o lugar que eu vivo, vou transformando pessoas, como o meu exemplo também, né? A autoiluminação é a fase de encontro desse propósito do divino, porque o divino criou criaturas. Né? Criou criaturas. E tem um propósito para essas criaturas. E quando a gente alinha com esse propósito, alinha o nosso propósito, a designação pessoal, né, com esse propósito, que é esse propósito do divino, essa marca do divino em nós, essa fase da autoiluminação. E a autodeterminação, que é a última, é essa autonomia do espírito, que se responsabiliza, que se sente autor da sua vida, que se sente responsável pelo que lhe acontece, se individualiza de fato, né? Não no sentido de individualidade, não individualismo, né? Mas individualidade no sentido de não se misturar e se envolver e ser o tempo todo influenciado por um coletivo, mas de ter o seu propósito muito definido, né? A ponto também de ajudar nesse coletivo, né? Ser atuante nesse coletivo. Então, a gente está falando aí dessas fases do processo que vocês já começaram, né? O passo a passo aí, cada um vai dando tom. Boa noite. Bem rapidinho. O que eu acho, assim, profundamente, é que às vezes a gente tem que parar de romantizar as coisas. Não sei se é porque eu sou muito racional, mas eu acho que quando a gente leva as coisas muito no romantismo, na ideia, no empírico, a gente não vê as coisas, assim, de maneira concreta. Aí, uma certa feita, eu conversando com meu irmão, falando sobre desse princípio mal nosso, e aí, na hora eu conversei com ele, eu falei assim, olha, a ideia é até meio negativa, mas eu gosto muito dela. Eu falo assim, gente, se nós temos esse princípio mal, se for olhar pela Igreja Católica, por exemplo, então todos nós vamos para o inferno. Então, que cada um procure ir para o seu inferno da melhor forma possível. E dessa maneira, você primeiro vai se melhorar, você foca em você, porque você quer ir da melhor forma possível, e você deixa a vida do outro também, entende? E passa a focar. Aí, nesse processo de transformação, tira um pouco desse romantismo que a gente traz e que, às vezes, não auxilia a gente ter coragem de quebrar crenças e quebrar paradigmas, por exemplo. Exatamente. É um processo que passa por um reconhecimento das sombras, né? Do que é sombrio em nós. Que enquanto a gente nega, a gente não reconhece, a gente nunca vai transformar. A gente só vai transformar aquilo que a gente identifica, né? E o início é esse reconhecimento. E talvez por isso seja difícil o processo. Porque se reconhecer que tudo aquilo que eu julgo está em mim também, está em mim principalmente, é a parte mais difícil, mas é a parte, talvez, uma das mais importantes, né? Eu não sei se é Jung, ou se é Adenauer mesmo, mas ele fala sempre assim, né? Quem não vai no seu inferno nunca vai se desenvolver, não vai sair do lugar. A gente precisa descer aos nossos infernos mesmo, né? E olhar para quem somos de fato. E você falou outra coisa que eu ia comentar. Céu e inferno são estados de consciência. E que eu posso criar o meu céu aqui agora, como também posso criar o meu inferno. Só aqui, depende de mim, com as minhas ações, com os meus atos, com o meu agir, com o meu pensar. Exatamente. Só mais um para fechar esse tema, viu, gente?
Eu queria só que, se fosse possível, voltar à pergunta que tinha antes de chegar até aí, que era sobre a felicidade na Terra. Isso. Se existe felicidade Sim, na Terra? Isso. Era essa a pergunta. Eu queria que, se você puder responder. Ah, você quer ver o slide? Não, eu queria que fosse respondida essa pergunta, porque para mim não existe. Mas eu não fiquei satisfeita. A gente só falou disso, que sim. Mas a felicidade existe na Terra. Sim. Mas a Terra não é um lugar que a gente vem para também resgatar? Depende de cada um, porque até resgatar pode ser feliz. Porque cada um de nós traz dentro... Eu vou só te mostrar uma coisa que tem aqui antes. Tá bom. Ó. Ser feliz ou infeliz são estados relativos aos espíritos. A Terra está aqui para as nossas escolhas, né? E esse processo de autotransformação diz isso, porque eu vou viver... A autotransformação e a autodeterminação não vai mudar os acontecimentos, né? Vai mudar porque eu vou começar a atrair outras coisas, materializar outras coisas. Mas é a forma de você enxergar. Então, felicidade ou infelicidade tem mais a ver com cada um do que porque com a para a Terra gente chegar si. aqui, a pra gente mim, escolhe, a Terra né? é feliz. Para mim, a Terra existe felicidade. Então está respondido. Porque a felicidade é um estado de espírito, né? Então, vamos para o ciclo... Já quero mandar vocês para o ciclo 2. Vamos para o grupo 3. O grupo 3 vai falar sobre essa consciência de ser imortal, porque a autodeterminação passa por essa consciência disso, né? Integrar isso. E o que isso reflete na sociedade? Que é isso aqui mesmo? Cadê os microfones? Cadê o outro? Pode deixar, Rô. Que é isso? Boa noite a todos. Depois de 19 aulas, eu tive coragem de vir aqui na frente falar um pouquinho com vocês. Dois. Eu já esqueci até praticamente qual era o nosso tema, mas vamos lá. A consciência de ser espírito imortal e reflexo na sociedade. Quando a gente percebeu que esse era o nosso tema, a gente principalmente falou que era a conclusão do que é a ULI, que é trazer para nós que estamos aqui encarnados a consciência, ou seja, que a gente consiga entender que nós somos espíritos. Aí a gente começou a questionar como que isso influenciaria de alguma forma na sociedade. E uma pergunta que uma das nossas colegas fez foi como que o espírito imortal pode fazer, como espírito imortal, o que fazemos pela sociedade. Porque se nós entendemos que somos espíritos imortais, nós entendemos que depois daqui continuaremos e retornaremos para aqui novamente. Então, hoje, nós estamos plantando o que nós mesmos colheremos no futuro seguinte. Então, nós temos um papel, além do nosso autoconhecimento para trabalhar a nossa própria vida, nós temos um trabalho para o nosso próprio futuro. E aí a gente começou a identificar que nós, como espíritos, nós temos uma tendência a sempre crescer e evoluir. Mas nos entendermos como espíritos imortais é um pouco trabalhoso, porque a gente começa a entrar e encontrar dificuldades que são os nossos infernos, como ela falou. E isso dá muito medo. E a nossa colega do ciclo 10, ela falou que a gente não consegue chegar, às vezes, no ciclo 10 e encontrar esse sentimento, essa resposta de que nós somos espíritos imortais, porque é um processo. É um processo que talvez para mim seja longo, mas para alguma outra pessoa aqui seja um pouco mais próximo. Então, a gente tem que, primeiramente, aceitar o nosso processo, o nosso momento. Eu estou aqui no ciclo 1 porque a minha sogra ela me indicou a ULI e ela disse que era um momento dela se autotransformar. Ela falou, ela está no ciclo 6, hoje ela falou, quando você chegar lá, vai ser assim, você vai entrar em um turbilhão de emoções,
Mas depois que você passar por esse turbilhão de emoções, você vai olhar para você mesmo e vai falar, poxa, eu sou isso tudo? E hoje eu estou aqui, na última aula, eu já passei por várias aulas desse ciclo e eu falava assim, ó, eu não gosto de estar aqui, gente. O que é que está acontecendo? Eu não gostei dessa palestra. Aí eu chegava em casa e falava, sogra, eu estou extremamente conturbada. Ela é ótimo. Você está no caminho certo, porque é assim mesmo. Porque se está mexendo com você, é porque tem alguma coisa aí que você precisa trabalhar. E eu me entendendo como um espírito imortal, eu consigo ter tranquilidade nas coisas que acontecem na minha vida. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida particular. Eu tenho um grande problema com a minha mãe. Eu tenho 29 anos, mas eu não conseguia me dar bem com ela de jeito nenhum. E eu me cobrava muito disso. Que eu falava, como que eu não consigo ter um sentimento de mãe e filha? Tipo, um sentimento que todo mundo fala que é maravilhoso. Eu falava, eu sou a pior filha do mundo. E hoje, como eu me entendo bem pouquinho, assim, que eu tenho vidas passadas e eu tenho possibilidade de mudar as minhas vidas futuras, inclusive com ela, eu consigo enxergar a minha mãe e a mim como seres que estão em eterno aprendizado. E eu consigo entender as atitudes que ela tem e as atitudes que eu tenho. Então, isso dá um alívio, assim, você consegue respirar e falar, poxa, eu posso fazer isso, eu posso sentir isso, eu posso ser dessa forma, porque eu estou simplesmente aprendendo. E essa sempre é uma busca por propósitos. E é necessário sentir. A gente precisa sentir cada momento de nossas vidas. A gente precisa sentir cada emoção, cada dificuldade, cada dor, porque só elas que vai fazer com que a gente aprenda e consiga internalizar que a gente realmente é um espírito imortal. Bem, boa noite. Eu não sou muito bom com palavras, me chamo Ramon, mas, assim, só para completar o que a colega aqui falou, que é sempre bom a gente aproveitar o processo, né? De como ela deu exemplo da vida dela, o que a gente aprender aqui, né? Não só nesse primeiro ciclo, que são o primeiro de vários, né? Colocar eles em prática, que é o mais importante e que é o mais difícil também, né? Então, assim, a gente mudar, mesmo pelo mínimo que seja, né, de um gesto simples de você pegar um copo d'água e oferecer ao próximo, sendo que você nunca fez aquilo por medo de chegar ao próximo e oferecer um copo d'água e ele pensar que você está dando algo para ele ingerir que possa fazer mal. Então, é muito importante, né, a gente está sempre tentando modificar, nos transformar, pelo mínimo que seja, mas a cada dia respeitando o seu tempo. É isso, obrigado. Concluíram o grupo? Alguém mais quer falar? Quem é? Alô, no momento que a gente sentir como espírito imortal, isso vai impactar na sociedade de forma totalmente positiva, porque eu não sou mais um só, eu faço parte desse todo, eu sou o todo, e em sendo o todo, eu vou querer o melhor para o todo, eu vou querer o melhor para o meu irmão, eu vou querer o melhor para o meio ambiente, e assim sucessivamente. Só que isso é gradativo. Ninguém precisa se sentir na culpa porque não se sente espírito imortal ainda. Podemos entender, compreender, mas ainda não estou sentindo realmente. Isso leva, às vezes, um tempo maior e varia de pessoa para pessoa. Obrigada. Exatamente. E era o que eu ia falar depois da fala de Nilma, né? Porque a gente, quando enxerga assim, autoiluminação, a gente pensa lá Jesus, né? E fala, meu Deus, está tão longe, né? Está tão longe. E eu falei assim, sabe qual foi o meu maior aprendizado? Foi falar assim, ó, não está longe não, está perto. Por quê? É gradativo. Eu vou começar e não vai ser uma transformação em todas as dimensões da minha vida de uma vez. Vai ser
no exemplo de Camille, vai ser no exemplo de Ramon, no exemplo de cada um de vocês, naquilo que naquele momento você quer trabalhar em você. Porque é gradativo. E aí isso vai se tornando possível, né? E só para fechar esse tema, porque vocês falaram muito bem, e se só Camille já tiver bagunçado aqui, só ela, dos 200 alunos, eu já vou dizer que o curso básico cumpriu sua missão lá em cima. Se só ela já tiver assim, eu já vou dizer, ó, deu tudo certo, o semestre fechou com sucesso, porque é isso mesmo. É essa a nossa função, é bagunçar. E eu só queria mostrar esse exemplo aí para vocês, para fechar esse tema e a gente passar para o próximo. Gandhi, né? Exemplo não de passividade no sentido, né, mas de paz, de buscar essa paz, sendo um ativista, né, na luta aí por questões raciais, mas que tem vários exemplos, se você ver a história dele, de quem de forma pacífica consegue ser um ativista. Então, a gente tem exemplos de que é possível, muitas coisas são possíveis, né? Ele não é o único, não. Eu trouxe porque é né? E lendo a história dele, tem uma parte assim que ele, lá no código hindu, tem o Ahimsa, que é um código de ética deles, em que fala assim, você não deve nem pensar violento, né? E ele é um dos ícones desse código lá, que é você trabalhar o seu pensar, tudo começa no nosso pensar, né? A gente vai deixando de reagir quando a gente começa a mudar a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Vamos para o grupo 4? Tá 5 ali, gente, mas é porque tem uma perguntinha. O grupo 2 ficou com 2 temas. Tá, vamos. Deixa eu completar, né? Boa noite. Nós nos reunimos e tivemos uma ideia, surgiu de cada um dar a sua visão do que é uma instituição espírita. O que você veio fazer aqui? E eu fiz um resuminho de cada um, o que fez, e depois a gente compilou em palavras-chave. Quais são as palavras mais faladas, né, de todo mundo, que todo mundo falou? Então, a gente entende a instituição espírita como um local de abrigo, um local de cura, que muitos vêm pela dor, mais do que pelo amor, um local de acolhimento, sem nenhum tipo de... Como é que você fala? Preconceito. De preconceito. De dogmas, exatamente. De acolhimento, caridade e evolução, principalmente a sua autoevolução, né? O seu autoconhecimento. E é engraçado que nós sintamos isso, muitos do grupo já tinham passado por outras instituições, e começamos a perceber a tranquilidade e a naturalidade como as coisas são passadas aqui, de forma verdadeira, clara, transparente, sem dogmas, sem preceitos. Eu até lembrei do livro... Como é o livro que eu falei? Diretrizes de Segurança, de Divaldo Franco, que eu estava lendo outro dia, que fala sobre roupa branca, vela, pé no chão, tal. Então, essa quebra toda, com a naturalização de que somos espíritos imortais, estamos num processo de autoconhecimento. E Jorge tem uma parte mais prática. Não, é para encerrar. Sem prolongar. O processo de reencarnação significa que nós nascemos de novo. E Cristo, ele diz, quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. É preciso atentar para esse nascer de novo. Não é o nascer da reencarnação. É quando você se descobre, é quando você faz essa reforma íntima, nasce em você todos os dias um homem novo. Aquele homem velho vai ficando para trás. Então, esse nascer de novo a que ele se refere é depois da reencarnação do espírito.
consciência, o despertar de que nós somos espíritos imortais e que nesse processo, todos os dias nós temos que fazer aquelas mudanças necessárias para trabalhar esse processo evolutivo. Isso é que é muito importante. Ter a consciência de que nós somos espíritos imortais e trabalhar isso todos os dias. Renovar o homem velho que existe dentro de cada um. Passar a ser novo cada dia. Pronto. E como a Casa Espírita mexe isso com a gente, né? E como a Casa Espírita faz isso se revirar, esse renascimento diário. É como se a gente estivesse realmente numa sessão de terapia toda semana. Porque toda semana, quando eu saio daqui e que eu entro no quiz e que eu pego as mensagens complementares, aí eu pego uma palestra de Adenauer de 10 anos atrás, 12 anos atrás, e aí cada palestra que a Adenauer fala mexe num negócio que tem de mim. Gente, eu não tinha pensado nisso dessa forma. E ele fala isso há 10 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar de Adenauer. Se ele tivesse a querer dizer assim, eu desperto isso nas pessoas. Deixa eu contar aqui. Se vocês perguntarem a um diretor de centro espírita, perguntar a alguém que trabalha há muito tempo no centro espírita, qual a melhor reunião, eles vão dizer, sem sombra de dúvida, a doutrinação. Doutrinar é maravilhoso. O processo de doutrinação é exatamente o que essa casa faz. Essa casa transforma através da doutrina, explicando com palestra, com aula. O que vocês fazem aqui é fantástico, é maravilhoso. Vocês transformam esses homens velhos em homens novos. Nós fazemos. Todos, todos. Nós. Pronto, gente, só isso. Obrigado. Bom, obrigada aí aos grupos. A gente vai botar a nota ali para ver se vocês estão passados. Mas eu não posso deixar de fechar esse tema sem puxar a sardinha para esta casa, né, gente? Fundação Lar Harmonia. Então, a Casa Espírita é esse lugar de encontro, né? Em que, por um propósito, as pessoas se encontram e se juntam. Tem um propósito ali, né? E cada uma vai ter seu direcionamento, sua forma, seu viés, né? O social, o estudo, a cura, o tratamento. Aqui é uma multiplicidade de coisas, né? A Fundação Lar Harmonia é essa instituição maior, mantenedora. Ela tem vários projetos sociais, atende, né? Tem como finalidade atender a sociedade aqui ao redor. Tem o Centro Espírita Harmonia, que é o que oferece essas atividades de passe, fluido, palestras, né? O NRE, que é o núcleo de entrevista. Tem a ULI, que é essa parte mais voltada para o estudo. E dentro da fundação existem várias atividades. Uma creche-escola que funciona aqui, uma escola Allan Kardec que funciona lá perto do Joana, a nova escola Harmonia, que é aqui dentro da comunidade do Bairro da Paz, o lar de idosos, o ambulatório médico. O lar de idosos funciona aqui atrás e atende idosos sequelados de AVC. Tem o intuito de ser morada, tá? Né? Um projeto ainda em construção. Tem a Clínica Harmonia, que é um projeto em construção. O ambulatório médico já funciona, atende gratuitamente essa comunidade, com várias especialidades médicas, todos voluntários, odontologia, várias áreas. Tem o núcleo de psicologia, que também atende, o núcleo jurídico, que assiste essas pessoas também, juridicamente, né, nas varas de família e outras, gratuitamente, também formada por voluntários. Então, assim, a gente não pode sair do ciclo 1 sem entender onde vocês estão, de fato, né? Vocês estão numa casa que tem um projeto social, que tem um centro e que tem a ULI que vocês já fazem parte. E, de alguma forma, a gente faz parte disso tudo, porque a gente está aqui na ULI, a gente participa dos eventos, a gente arrecada para que esses outros projetos sigam em frente, continuem. Tem a editora que vende os livros, e essa venda de livros também é toda revertida para cá.
E é a casa que vocês hoje são também tijolinhos. Eu falo que a gente é tijolinho, né? A gente é um monte de tijolinho que juntos vai formando o que é essa casa espírita. E vocês também são tijolinhos agora, então pode caçar o lugar de vocês aí para ser tijolo. Então, a missão da Fundação é contribuir para o despertar da autoconsciência e da autodeterminação do ser humano. Em tudo que ela faz, mesmo nos projetos sociais, né? Não só atender socialmente, exercitando a caridade do financeiro, de suprir as necessidades mais básicas, mas de fazer com que todas as pessoas que aqui chegam entendam, né, que são espíritos. Então, a visão, ser uma instituição autossustentável, que oferece serviços em nível de excelência, mobilizando colaboradores e comunidade atendida, transformando-os em beneficiários e agentes multiplicadores do processo de construção de uma sociedade mais justa, amorosa, igualitária e harmônica. Então, só para vocês conhecerem, né, um pouco aqui da Fundação, e vocês vão, ao longo da caminhada pela ULI, aprender mais e mais e mais. Então, a gente encerra esse... Aqui são os valores, a gente encerra esse... Aqui são só a definição, né, de cada um, mas tem muito mais do que isso. Eu vou convidar vocês a hoje chegarem em casa, entrarem no site da Fundação, Fundação Lar Harmonia, e aí vocês vão ver todos esses trabalhos lá bem explicadinhos. E agora, quem estava aqui no primeiro dia de aula? Quem lembra da cápsula do tempo? Quem lembra da cápsula do tempo? Bora abrir? Antes de abrir, eu vou chamar seu Jorge aqui, porque ele me pediu um minutinho. Então, enquanto eu abro e faço uma varredura aqui, vou passar a palavra para ele um pouquinho. Bom, meus irmãos, não poderia deixar esse momento passar em branco para nós fazermos um agradecimento, usando uma palavra, que é a palavra certa, gratidão. Gratidão à nossa querida irmã, que nos acompanhou no primeiro ciclo. Com esse carinho, com essa bondade, com essa tolerância. Vai fazer a criatura chorar. Vai não. E dizer, em nome da turma, que você continue sendo esse espírito maravilhoso que você é. E continue no ciclo 1. E diz a ela que ela tem que continuar no ciclo 1. Diga, por favor. Gente, obrigada. Essa é a homenagem que a turma toda do ciclo 1 está oferecendo a você. Você é merecedora. Obrigada. Eu disse que eu não ia chorar. Agora, olha, eu estou super feliz, né? Porque eu recebi um bocado de presentinho hoje, né? Deixa eu mostrar. Ó, aqui, ó lá, hein? Ó, meu Natal tá garantido, ó. Meu Natal, meu aniversário, viu? Que eu vou fazer aniversário dia 22, viu? Pode me dar um parabéns lá no grupo. Ó. Eu vou te mandar aquele emoji, seu nome já tá aqui. Não, eu disse que meu nome está amarrado no ciclo básico. São quantos anos já? Né? Eu disse, ela parou de fazer conta. Gente, muito obrigada. Enquanto Oi. Tem que... Não, essa evolução ela não quer para mim. Menina, vai. Olha que já tentaram me tirar daqui, me levar, não teve jeito. Eu digo para ela que a mandinga dela foi braba. Foi daquela que amarrou. Eu tenho um caldeirão, gente. Ó, eu vou falar o nome, aí quem for, né, quem eu chamar vem pegando. Não vai dar tempo todo mundo falar, mas a gente gostaria de ouvir quem quiser, entre o que escreveu lá e o que hoje, né? Então, eu vou falando aqui. Jaqueline dos Santos, Lúcia Maria Ataíde, sim, é bom. Keila, pelo nome já vai levantando, né? Roberta Castro, Vinícius, Brenda, Vivaldo,
Vai levar volta para o lugar. Guerdes, não, Guerdes, é Guerdes, eu acho. Maricelma, Natália Maria, Marcos Vinícius, Marilene Brandão, Augusta Bengá, Renata Alves. Vai abrindo para mim, vai abrindo até mostrar o nome para mim. Aqui, ó, é esses. Josete Carvalho, Rafaela Macedo, não precisa falar não. Eduardo Sampaio, Maria Ângela, Eliana Azevedo, Tereza Cristina, Miriam Vasconcelos, José Lázaro, Célia Maria, Tiago Brandão, Laura Ferreira, Soraya Santos, Verena Aragão, Márcia Gomes, Vivian, Júlia, Alain, Carlos, João Tertuliano, Guilherme Ian, Verena Rocha, Eliene de Jesus, Bruna Mota, Maiara Brandão. É gente, viu? No Caldeirão. Maiara Brandão. Reusimar, Patrícia, Vera Cruz, José Herbert, Lorena Emily, José Souza, Luan Coutinho, Rita de Cássia, Mônica, Aloine. Que tem duas Mônicas. Aí só ela para olhar. Isadora Espínola, Robércia, Isadora, Luciano, Isabel, Josevaldo. Isabel. Eita, eu não estou entendendo aqui. Pule esse aí, deixa eu ver esse aí. Rosineide da Silva, Rosineide, Cristiane, Marcos Vinícius, Sueli, João Alexandre, Isabel Cristina, Cristiane Tosta, Daniele Ferreira, João, Aurora Valéria, Marcos Vinícius está aqui, pequenininho o nome, aqui ó, Aurora, esse aqui. Fernanda Viana, esse eu quero, Camille Costa, Jorge, Fernanda Viana, Caroline Short, Adelmo, Maria de Fátima, Monique, Lúcio José, Ana Carolina Mendes, Asley, Luciana Silva, Jamília Andrade, Janete Fadu, Maria Fernanda, Rodrigo Lopes, Andréa Viana, Valdenísia, Jamile Cruz, Mônica, eu acho que é Quizzy. Não, mas tem outra Maria Fernanda aqui. Se é de ontem, não está na cápsula, não. Sua cápsula foi aberta ontem. Nielma.
Carolina Espínola, Luísa Ataíde, Francisco Bahia, Mariângela Lordelo, Natália Ribeiro, Nathalie Estilene, eu acho que é Estilene, gente. Rosa, aqui dentro não tem não? Fabrício Ferreira. E acabou-se a cápsula do tempo. É. Você começou aqui nessa turma? E colocou? No primeiro dia de aula? Como é seu nome? Rosa. Rosa passou ali. Mas teve o Rosa nisso ou resolveu o Rosa? Porque tem uma Rosa aqui. Rosa. Rosa Maria. Não, Rosa Maria. Deve estar dentro de um outro. Acho que não. Enquanto a gente procura aqui. E aí, alguém gostaria de falar? Aqui e... Como é seu nome? Josete. Tem que levantar? Tem que levantar. Claro. Gente, olha só, vou ser bem breve. O meu filho, eu estava revoltada. Muito revoltada. E aí, na hora que eu escrevi, eu pensei, nossa, não vou ficar romantizando isso aqui, não. Aí, eu vou ler aqui, eu botei assim... essa conversa de você para você, né? O que me motiva a estar aqui hoje? Aí eu botei assim, disciplina. Não é o melhor dia, vim porque preciso, vim porque me comprometi, vim para buscar o alívio. Início da minha reabilitação, tenho esperanças. Pronto, foi o que eu consegui escrever. Na hora, eu falei assim, não vou ficar embromando, não. É isso aqui mesmo, Deus, olha, não tem jeito, é isso aí. Então vamos aqui. Então eu estava bem revoltada mesmo, bem chateada no dia que eu escrevi. E foi até o tema da gincana que eu fiz, eu falei exatamente sobre mim. Eu falei assim, gente, porque assim, nem toda hora, não é questão de dor, mas é a ideia de você entender que, sabe aquele momento que ou você vai ou vai? Então é mais ou menos isso, ou você vai ou vai. E aí quando começou as aulas, né, eu ainda estava no meio da revolta, eu ficava nervosa lá no fundo, queria sair, assim, você vai ficar até o horário, é disciplina, até o horário. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo você sem querer, né? E aí você vai ficar até a aula que deu para espírito, tal, que deu, né? Nossa, ali foi minha virada de chave total. Eu saí, literalmente, do inferno pro céu. Eu falei assim, não, agora eu fico. Porque nessa ideia de você se entender mais, né? Eu queria muito, por exemplo, ver a palestra de Deus e eu não vi. Eu não pude vir nem no dia, nem exatamente na reposição. Mas eu me vi depois dessa aula de perispírito voltando às aulas no YouTube para poder ouvir essa de Deus, que eu queria entender de uma maneira melhor. Eu queria entender sem tanto paradigma. Porque eu já vi de uma família espírita, só que é aquela ideia de muito dogma, muita coisa engessada, e isso eu digo que tumultuou um pouco a minha vida. E aí aqui, quando as coisas eram mais abertas, eu consegui pensar mais. E aí nessa aula especificamente, que eu falei assim, bom, então eu sou assim. E aí eu comecei a aliviar, comecei a fazer as pazes com Deus novamente, e estou aqui, já me matriculei no versículo 2. Quem é o próximo? Josete, venha. Eu não vou levar aí. Eu não vou levar. Né? Igual a primeira vez que eu estou falando, né? E então, quando eu vim para aqui, eu me matriculei há uns 2 anos atrás, e acabei não conseguindo conciliar. E eu resumi 3 frases. Primeiro, eu queria conhecer. Eu faço parte de um grupo que a gente tem um evangelho dia de terça-feira. É um grupo de amigos que a gente se encontra. E eu sempre fui curiosa. Quando eu era criança, eu ia muito, adolescente, eu estudava no bairro de Roma, e eu ia frequentar
que era de Valdo Franco, ali na Barão de Cotegipe. E eu, criança, sem entender o que era, eu ia tomar passe. Isso aí ia girar muito tranquila, eu sempre gostava de ir para lá. Então, todos os meus momentos de aflição, sempre eu entrava no centro espírita, tomava um passe e ficava tranquila. E aquilo começou a despertar o que é, né? Quando eu fui chamada para fazer parte desse grupo, eu disse, eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais. Que doutrina é essa? E sempre fui simpatizante, as aspinhas estão no simpatizante. Então, o primeiro ponto é conhecer mais essa doutrina espírita. E o segundo foi buscar o meu equilíbrio. E o terceiro é a melhoria. Todo dia hoje eu tenho uma prática de manhã que é: eu quero me tornar uma pessoa melhor. Onde é que eu aprendi isso? Onde é que eu reforcei isso? Aqui. Então, todo dia eu fico como meu mantra. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. E eu percebo que depois que eu entrei aqui, né, tive a aula, quando ele falou de Deus, eu saí daqui, tipo assim, o que é que eu vou fazendo lá? Vou me embora. Desconstruiu o Deus para mim. E eu fiquei buscando, fiquei conversando com um grupo, com amigos meus, amigos do grupo, e desconstruiu, né? As aulas desconstruíram algumas coisas. Eu disse, calma, respeite seu momento, vá no seu tempo, estude. E comecei a estudar. Então, assim, por isso que eu disse assim, eu quero falar que é justamente isso, né? A melhoria. Isso aqui está ajudando muito no processo. Como a gente ainda tem alguma outra dinâmica com vocês, eu vou pedir a Rosângela, Elísio e Beto, que vai entregando ali mas não pode começar ainda. Não pode pescar. E se alguém quiser falar... Todos têm caneta? Ele já tem caneta aqui, ó. Alguém mais gostaria de falar? Não? Então eu vou falar. A gente vai fazer uma dinâmica com vocês. É uma brincadeira de criança. Não pode começar ainda. Não pode começar ainda. Porque é tipo valendo. Vira a prova, igual igual no Enem. Vira ao contrário, só pode virar quando a gente disser valendo. Vai entrar viradinho aí. Dá trabalho. Tem Thiago aí também. Tomara que eles sejam rapidinhos. Oi? Foi rapidinho. A turma é grande, aí o tempo de hoje tem que dimensionar maior. A de sexta dá pra fazer tudo todo mundo falar. Essa consegue mais. Mas a de terça sempre é mais. ótimo. Foram sim. Foi uma turma muito envolvida. Todo semestre, né? Eu via de ontem também. Discutindo, trazendo coisas. É como se eles já chegassem aqui ou muito preparados, já muito preparados, no sentido de preparado para ouvir. Já consegui a carona. Conseguiu? Com a Estela Mari, já. Todo mundo recebeu? Não, a melhor não, né? Já, produção. Aqui, ó, faltando um. Ainda não. Deixa eu ver se todo mundo tá pronto. Equidade. Hã? Tem gente de segunda aqui que tá perguntando como é que é para pegar o papel. Ai, agora só se for buscar lá. Tá lá no lado, tá lá, não sei se o Roberto botou não. É só se for alguém lá pegar. Mas aí não dá tempo mais. Depois pegar. Vamos lá? Já posso falar? Pode. Quem responder primeiro, vem aqui, pega o microfone na minha mão e fala: acabei. Pode virar. Já Caça tá a palavra, gente. Tem as palavrinhas aí embaixo. Enquanto vocês estão perguntando, tem gente já procurando. Oi? Sim. Azar o seu. Você quer achar que tá aqui.
Quem será que vai terminar primeiro? Quem terminar primeiro, vem aqui, pega o microfone da minha mão, ou de Tânia, e fala. Levanta a mão rapidinho, hein? Acabei. Não, vem aqui, pega o microfone e fala, acabei. É. Tem que falar a palavra acabei. Acabou? Eu falei, gente... Pegar o Léo aqui. São 15 palavras aí. Olha aqui embaixo. Debaixo das palavras. Então, melhor não fechar. Oi, acabei. Acabou, gente. Rapaz. Vai, Taninha, confere. Vamos conferir, confere. Vamos conferir, né? Bota a peça. Mas tu tava querendo, também? Essa aqui que é assim, que é a que mais todo mundo demora, essa aqui. E Deus também. E Deus também, que é o contrário. Conferido aqui. Aí, Leilane ganhou. Eu vou falar alguns avisos, né? Porque agora é momento de até mais mesmo, né? O encerramento oficial da ULI é o Café Filosófico, que vai acontecer no domingo, todo dia eu erro, 11, das 9 às 12, que culmina com a formatura do ciclo 10. Quem está aqui do ciclo 10? Eu não sei o nome de todos, não. Daci, André, Emanuel, Carlos está aí também, não está? Já foi? Eles são alunos do ciclo 10 que estão formando nesse mesmo dia, viu, gente? Psst, bora ouvir um pouquinho, senão depois domingo culmina o fechamento de todos os ciclos da ULI. Então é o nosso evento oficial de encerramento, junto com a formatura desses meninos ali, ó, e dessa menina ali, que está chegando no ciclo 10, e vieram hoje, né, participar com a gente da aula, contribuir com a caminhada deles na ULI. Então, nosso agradecimento aí aos três e os parabéns por estarem concluindo a ULI. Então, sintam-se convidados, e é um evento que vocês também podem trazer, né, pessoas que vocês desejam que conheçam a ULI. O ciclo 2, todo mundo já se inscreveu?
Então, vocês vão receber da secretaria essa confirmação oficial. Vem de lá. Por quê? O que eles vão fazer agora? Pegar a inscrição, checar quando eu mandar a última lista, porque o critério é a aprovação, os 75% de presença que a gente sempre explica para vocês aqui. Então, esse contato vem da secretaria da ULI. Mas a gente vai manter os grupos por um tempo, né, para que alguma dúvida que surja de vocês, ou até para a gente continuar passando as informações da casa, a gente não perca esse contato, porque logo também vocês vão ser inseridos no grupo do ciclo 2. Aí, recebendo o contato do ciclo 2, pode sair de cá, que a gente também vai, né, desfazendo ao longo do tempo. Tem mais algum aviso? Acho que não. Não, porque muda e sai muita gente. Alguns de terça foram para segunda e lá os dias são diferentes, entendeu? Então não tem como fazer o mesmo grupo. É agora uma nova etapa na vida de vocês, novos dias na semana, para alguns os mesmos, novas pessoas também, novos coordenadores. Jane Malta vai receber vocês lá. Uma nova pergunta, porque a pergunta do ciclo 1 é o que vou conhecer, a do ciclo 1 é quem sou? Olha a pergunta. Quem sou, né? Vamos descobrir. E o livro do próximo ciclo é o Psicologia e Espiritualidade, que é o livro base, né? Cada ciclo tem um grupo de livros, esse é o livro do ciclo 2. Encerrados os avisos, euzinha aqui quero agradecer Roberto, Elísio, Tânia, né? Essa equipe que tem mais, quem é mais que não está hoje? Tiago, que chegou depois. Cadê Tiago? Está ali. Itarumã, Suzane, Eliana, que também passou por aqui, né? Que faz o ciclo acontecer, né? Cada dia tem uma turma aqui e são eles que estão recontratados porque bagunçou a cabeça de Camille e junto com os facilitadores. Então, estão recontratados, viu? Então, eu quero agradecer de coração e a Rodrigo, que está ali, né? Por toda a presença aqui com a gente sempre. Que o trabalho é esse, é um trabalho de formiguinha. E para vocês, eu quero desejar uma feliz caminhada pela ULI. Né? A ULI é isso tudo que a gente falou ali quando falou da instituição. E eu espero que vocês se encontrem aqui dentro, né? Não só como alunos, mas encontrem esse lugar mesmo de atitude também, de trabalho, do que vocês desejarem, porque eu tenho certeza que tem muito espaço aqui para a gente fazer essa sociedade melhor, né? Contribuir para essa sociedade melhor. Doar e fazendo o que a gente recebe, né? Fazendo esse movimento. Então, espero que vocês encontrem esse lugar de vocês aqui. A saudade sempre fica, mas para mim é muito feliz esse dia, né? A gente vê aqui quantos nomes eu falei, devem ter ouvido de casa, né? Quantos nomes eu falei, e são pessoas que não conseguiram estar aqui hoje, né? Por seus motivos aí. Mas a nossa felicidade é ver vocês aqui, esse grupão lindo aqui, essa sala cheia, concluindo, chegando nesse momento, desejosos, né? Porque o mais importante é a gente estar desejoso dessa mudança, lidando com tudo que vem e sabendo que nós estamos juntos aqui também, né? A gente vira aqui uma família. E se vocês se encaixarem e encontrarem esse lugar de vocês aqui, vocês vão se sentir nessa família. Porque é para além, né? Quando a gente encontra as pessoas afins assim, é para além de ser apenas um dia de aula. Vira uma gente que a gente quer na vida da gente. E é assim que a gente aqui é hoje, né? A gente aqui já conhece o outro até do olhar já. E faz parte, né? Passa a fazer parte da vida da gente também, dessa caminhada junta. Então, contem com a gente também, né? Sei que vocês vão ter ótimos coordenadores aí pela frente, passando de ciclo em ciclo. Pode ser que a gente se veja aí em alguns, e pode ser que a gente se cruze, não mais como coordenação e aluno, mas como trabalhadores, né? Nos corredores aí. Então, feliz caminhada para vocês.
Que um abraço chegue aí em cada um de vocês, bem apertado, né? Com esse desejo de que vocês se encontrem, se percebam e se sintam tudo isso, né? Que nós somos tudo, nós somos muito. E a gente precisa só se reconhecer e se olhar. Tá bom? Vou passar a palavra aqui para a galera.